Quem sabe? Quem sabe, levanta a mão. O que significa a palavra Natal? Quem estava lá no Nova Paulista não pode falar, né? Que significa Natal? Pastor Ivonete? Nascimento. Né? Nascimento. Porque é muito fácil ver a mulher que está gestante lá, sua esposa está gestante, ela está fazendo o quê? Pré-Natal? Ela está se preparando para o Natal. Todos nós temos um Natal. Cada um de nós temos o nosso Natal. O dia em que nós comemoramos o aniversário, o dia que nós comemoramos o dia que nós nascemos. Então, o Natal significa nascimento. Então, o significado de Natal é o nascimento de Jesus. Então, eu quero trazer aqui a visão bíblica. É a visão bíblica. No meu ponto de vista, creio que no ponto de vista da igreja, o ponto de vista cristão. Então, abra a tua Bíblia, por favor, em Gênesis, capítulo 3, versículo 14. Gênesis, capítulo 3, versículo 14. Muita gente para falar de Natal, vamos lá no Novo Testamento, em Mateus ou em Lucas, mas aqui nós vamos começar em Gênesis, capítulo 3, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus. Todos encontraram aí, irmãos? Amém? Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda besta e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e o pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta no hebraico está ele. No hebraico, lá no original, ele te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amados, nós vemos em Gênesis capítulo 3, um pouquinho antes, aqui no versículo 6, nós vemos o 14 e o 15, um pouquinho antes, no versículo 6, nós vemos o primeiro casal cometendo o pecado que se chama o pecado original, o primeiro pecado. Deus estabeleceu, todos conhecem, sabem, Deus estabeleceu regras no jardim do Éden. Criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, e os colocou no jardim do Éden. E deu ali regras. Um homem, um ser humano sem regras, vira uma libertinagem. Não há liberdade, é libertinagem. Um homem sem regras, uma pessoa que não tem regras, é uma pessoa aí à mercê da sociedade. Então, por isso que existem as regras da sociedade, por isso que existem as regras da igreja, em que o pastor estabelece segundo a palavra de Deus. O homem é movido, ele precisa de regras. Aonde nós vamos, em qualquer lugar, no mercado tem regras, no shopping tem regras, na escola tem regras, em qualquer lugar nós temos que ter as regras. No trânsito, porque senão vira uma bagunça. Então Deus sabendo disso, coloca uma regra para o ser humano. Olha, vocês podem comer de tudo, fazer tudo, mas da árvore que está ali no centro, vocês não toquem. A Bíblia vai dizer que o inimigo, Satanás, ele incorpora em uma serpente, e ali em Gênesis 3 engana Eva. Eva, ela vê aquele fruto, os olhos dela ficam ali olhando para aquele fruto, desejando aquele fruto, e ali então ela é enganada, e a Bíblia diz então que posteriormente entrega para Adão, e Adão também comete o pecado. Qual é a primeira coisa que eles se fazem após o pecado? A primeira coisa que eles fazem após o pecado é tampar a sua nudez.
aquela naturalidade, aquela transparência, aquela liberdade que existe agora não há mais, agora há maldade nos olhos deles. O pecado entrou, o pecado atingiu o ser humano como um vírus que entra no computador, deturbando todo o ser humano. Então ele começa a se tampar. Após ele se tampar, o que eles fazem? O que eles fazem? Se escondem de Deus. Isso é muito comum, amados. Pessoas que pecam, muito se escondem de Deus. Ao invés de virem para a igreja, ao invés de orarem mais, se arrependerem dos seus pecados, se afastam de Deus. O pecado afasta o ser humano de Deus. As pessoas não querem comunhão com pessoas santas, não querem conversar com pessoas de Deus, porque o pecado, não querem comunhão, até porque não tem como haver comunhão entre as trevas e a luz, mas precisa se pedir ajuda. Mas isso nós vemos lá no primeiro casal, eles pecaram e eles se afastaram de Deus, se esconderam de Deus, mas Deus dá inúmeras oportunidades. Então Deus diz: onde tu estás, Adão? Cadê você, Adão? Eu quero ter comunhão contigo. Aonde tu estás? E quando eles se aproximam de Deus, então Deus começa a perguntar o que aconteceu, mesmo sabendo, uma pergunta retórica. Mas aí então, como também de costume, eles jogam a culpa sempre para o outro. Adão disse: foi a mulher que tu me destes. A mulher disse: a serpente que me enganou. E então Deus, vendo aquelas desculpas, ninguém trazendo para si a responsabilidade, e isso também ainda é comum nos dias de hoje, com o pecado. O pecado, né? Eu tenho uma história de que, vou contar rapidinho aqui, abre um parênteses, uma história de que numa escola bíblica o pastor estava ensinando isso, aí um casal, um irmão, uma irmã, falou assim: eu não imagina que Adão pecou dessa forma, tinha tudo lá, foi tocar naquilo que não podia, eu não faria isso, imagina, tudo que nós estamos passando aqui é culpa deles, não é culpa minha. E aí o pastor ficou calmo, ficou quieto, passou um tempo, o pastor ligou para este casal, falou: olha, vem aqui na minha casa, nós preparamos um jantar para vocês. Aí eles foram na casa do pastor, e dentro daquela mesona que tinha ali, né, com todas as coisas para comer, tinha um prato, que tinha um tampão assim, bem chique, e ali estava assim um bilhetinho: não mexa aqui, né, surpresa. Aí comeram, se deliciaram, comeram ali aquela comida, e ali olhando: mas o que tem nesse prato? A curiosidade, o que é que tem nesse prato? Aí acabou a refeição, a esposa do pastor foi na cozinha: vou preparar a sobremesa. Aí lá ela grita: vem me ajudar. Aí o pastor sai, vai lá ajudar a esposa, e demora o tempo, e eles começam a cochichar: mas o que tem nesse prato aqui? E esse prato? Mas por quê? O que tem nesse prato? Eu quero saber o que tem nesse prato. Aí eles demoram, quando eles vão, só dar uma olhadinha, não vai dar nada. Aí eles olham, e aí tinha uma câmera, né? Uma câmera na sala, e o pastor foi lá e falou: então vocês não iriam pecar, né? Se fosse vocês lá, vocês não iriam pecar, né? A curiosidade, né? Então, assim veio o pecado. Só fechei aqui esse parênteses, uma história interessante. Se nós estivéssemos lá, infelizmente faríamos a mesma coisa. Então, veio este pecado, e Deus então começa a sentenciar os envolvidos. Ele diz para a serpente: porquanto fizestes isso, maldita serás mais do que toda besta, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Muito provavelmente a serpente não se rastejava. Há muitos estudiosos e indícios que a serpente tinha asas, ou pernas, mas muitos falam que tinha asas. Então ela não se rastejava. Há uma sentença para essa serpente. E no versículo 15, nós chamamos como um proto-evangelho. O evangelho, as boas novas, dentro do Antigo Testamento, dentro de Gênesis. O próprio Deus
fazendo a promessa de que precisaria vir o remédio para este pecado. Precisaria vir o antídoto do veneno do pecado. Precisaria vir um Salvador. Deus fez essa promessa ainda no Éden. E ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e a semente da mulher ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A serpente, o pecado, a serpente que tipifica o pecado, que simboliza o diabo, o pecado, ele fere o calcanhar da semente da mulher, fere através das tentações, fere através de tudo que nós sabemos o que Jesus passou na cruz do Calvário, além das chibatadas, além das humilhações. O apóstolo Paulo diz que aquele que fosse pendurado no madeiro seria maldito. Então ele é pendurado no madeiro, se fazendo maldito, se fazendo pobre, se fazendo ali humilhado para salvar. Jesus, na cruz do Calvário, ele esmaga a cabeça da serpente. E este esmagar a cabeça é fatal. Este esmagar a cabeça é algo cabal. Este esmagar a cabeça da serpente, não há mais poder neste veneno. Quando Jesus paga o preço na cruz do Calvário, ele vence a morte que é consequência do pecado. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Ele vence a morte, ele vence o diabo e ele vence o pecado na cruz do Calvário. Por isso, quando nós estamos em Cristo, enxertados no corpo de Cristo, nenhuma maldição há para as nossas vidas. Romanos 8, 1. O apóstolo Paulo diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando andamos segundo o Espírito em Deus, em Cristo, nenhuma maldição pode nos atingir. A Bíblia vai dizer que ele fere. O ferir o calcanhar não é fatal. Ele fere o calcanhar porque Jesus bebe o cálice da ira de Deus. A ira de Deus, o cálice dessa ira precisava ser derramado porque Deus é justo. Ele não se nega. Ele não está debaixo da lei da justiça, mas ele é a própria justiça. Deus é fiel aos seus próprios princípios. Então, por ele ser justo, ele precisa derramar este cálice da sua ira. Mas ao invés de derramar sobre nós, sobre mim, sobre você, sobre cada um, ele derrama este cálice da ira sobre o seu próprio filho. Então isso é o ferir o calcanhar. Há uma divisão, uma ruptura, há uma separação do filho com o pai na cruz do Calvário. Quando ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, o porquê que me desamparaste? Porque ele pega o pecado de toda a humanidade e ele bebe este cálice da ira de Deus, o próprio Filho, sendo o Verbo sendo Deus. A Bíblia vai dizer que ele é tão grave isso, é tão difícil foi isso para Jesus, que no Getsêmani ele disse: Senhor, Pai, se for preciso, se for possível, afasta de mim este cálice. Eu não quero beber este cálice, mas não faça a minha vontade, mas a sua vontade. Mas na cruz, ele bebe este cálice, ou é derramado sobre ele este cálice, melhor dizendo. E então ele paga o preço na cruz do Calvário. No versículo 16, e a mulher disse, Deus disse para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dores terás filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Há também uma sentença para a mulher. Provavelmente não teria dores de parto. Mas aí vem essa sentença e esta mulher então
as mulheres agora passam a ter dores de parto, e agora as irmãs não vão gostar. Mas ser dominada pelo marido também é uma sentença para a mulher. Por isso, em toda a Bíblia, nós vamos ver a mulher sendo sujeita ao marido. Deus não fez a mulher para ser sujeita ao marido, mas sim estar lado a lado, compartilhar as mesmas coisas, mas depois do pecado, veio essa sentença para a mulher. Além das dores de parto, o desejo da mulher seria para o marido e o marido a dominaria. Está aqui na Bíblia, irmãos. Verso 17, a Bíblia diz que Deus fala para Adão: porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher, e comestes da árvore do que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Olha, Deus amaldiçoando a terra. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porquanto dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, a sentença do homem, a morte, veio do pó vai voltar à morte. Por isso que o salário do pecado é a morte. E ele teria então, do suor do teu rosto. O trabalho já existia, o trabalho não é depois do pecado. O trabalho foi o próprio Deus que colocou, o próprio Deus que inventou o trabalho. E esse trabalho era saudável, era bom, era salutar, era muito bom, era adoração a Deus, como ainda é adoração a Deus, mas não tinha o cansaço, não tinha fadiga, e isso veio, esta fadiga, este cansaço veio após o pecado, e por isso que os homens se cansam mais. E as irmãs trabalham, chegam em casa e trabalham, e parece que não cansa. E o homem fica lá, né, irmão Chard? Daí chega lá no sofazão lá e controle na mão. Mas aí vem o cansaço. Então em Gênesis 3, nós vemos aqui um resumo da alusão a Cristo, que Cristo venceria o pecado, que Cristo venceria, ele teria que vir alguém para vencer o pecado. Cristo nos justificaria e pagaria o pecado de Adão e de todos os homens. Cristo, no grego, Messias no hebraico, é o enviado de Deus, o Salvador da humanidade. A Bíblia vai dizer em Romanos 3, 23, porquanto todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que tudo isso tem a ver com o Natal? Vou chegar lá ainda. Mas todos pecamos e todos estávamos destituídos da glória de Deus. A Bíblia vai dizer em Eclesiastes capítulo 7, versículo 20, que não existe um homem sequer justo e que sempre faça o bem e que nunca cometa pecado. Não tem. Então, de acordo com tudo isso, precisaria vir o Salvador. De todos os profetas do Antigo Testamento, um se destaca mais acerca da obra messiânica de Jesus. O profeta Isaías, ele é apelidado, considerado como profeta messiânico. E no Isaías capítulo 9 de Isaías, versículo 6, abra aí a sua Bíblia, por favor, nós acompanharmos juntos. Isaías capítulo 9, versículo 6 e o 7. Diz assim: porque um menino nos nasceu. Interessante que ele coloca no presente. Isso há 700 anos antes. Há 7 séculos antes da vinda de Cristo, mas fazendo uma profecia do advento. Do advento, guarda essa palavra, o advento do Messias.
o advento de Cristo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para afirmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então Deus daria um filho, Deus daria um Messias, Deus enviaria um Salvador. Lá no capítulo 53, ele vai detalhar muito bem a sua morte, se cumprindo tudo em Cristo. Depois, o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Quando nós vemos João 3,16, um texto áureo da Bíblia Sagrada, um texto um dos mais importantes, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu, que Ele enviou o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho, Ele precisaria vir, porque o próprio Deus estabeleceu isso no Éden, fazendo a profecia, a promessa que nós chamamos de proto-evangelho. Vêm os profetas, o profeta Isaías se destaca mais a respeito do primeiro advento de Cristo, do primeiro advento do Messias. Precisava vir o Salvador, precisava vir o remédio para o pecado, porque todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Nós fomos contaminados com o pecado. Davi vai dizer: em pecado eu nasci, em iniquidade fui formado, em Isaías 51:5. Então, meus irmãos, precisava vir alguém para nos salvar e nos libertar. E se o homem quem pecou, Deus é justo. Deus é justo, entra a justiça de Deus. Se o homem pecou, quem tem que pagar pelo pecado? Quem tem que pagar pelo pecado? Se o homem que pecou, quem é que paga? O homem. Então por isso ele é chamado como o Filho do Homem. Se o homem pecou, o homem deve pagar. Mas não se acha homem justo. Não tem homem que sempre faça o bem, que nunca peque. Precisava vir alguém totalmente santo, totalmente separado, totalmente homem também. Por isso vem a natureza humana de Jesus. Jesus não é 50% homem, 50% Deus, porque senão não valeria a pena que ele pagou. Por isso ele foi totalmente homem, mas totalmente Deus, porque ele não veio do pecado, ele veio do Espírito Santo, ele não veio contaminado com este pecado, ele veio nesta terra. Essas promessas, essas profecias, quando que foi estabelecido isso? Isso é muito importante. Quando é que foi estabelecido? O homem pecou, Deus se pegou de surpresa, e Deus, o homem pecou, o que eu faço agora? Vamos ver um plano B. Será que foi assim? Vamos ver um plano C. E agora? Deus não foi pego de surpresa, coisa nenhuma. Abre a tua Bíblia, por favor, em Efésios, capítulo 1, versículo 14. Ou melhor dizendo, 4. Efésios, capítulo 1, verso 4. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor,
e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito, segundo o propósito da sua vontade, para louvar e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo. Ele nos fez agradáveis a si mesmo, aonde? No amado, com letra maiúscula, em Cristo. Em Cristo somos justificados. Alguém pode olhar para um ser humano e dizer: este não vale nada, é um pobre, é um perdido, é um pecador. Mas em Cristo ele é santo. Em Cristo ele é justo. Em Cristo ele é regenerado. Em Cristo. Alguém pode olhar para alguém, um filho de Deus, e ver como um pecador, como alguém falho, mas se ele estiver debaixo da cobertura de Deus, se ele está em Deus, em Cristo, ele crê no Senhor Jesus, Deus o vê como justo, Deus o vê como santo. Há uma falsa interpretação, meus irmãos, com relação ao livro de Tiago, quando diz que a oração feita por um justo pode ir muito em seus efeitos. E alguém pode dizer: o justo é o pastor, o justo é o levita, o justo é aquele homem de Deus, aquele abençoado, aquele homem do Senhor. Mas justo é todo aquele que crê no Senhor e é justificado pelo sangue de Jesus. Então todos os crentes são justos diante de Deus, porque são justificados pelo sangue do Senhor Jesus. Ele vai dizer no versículo ainda 7, em que temos a redenção. Por onde? Por obras? Não, pelo seu sangue, e a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Quando isso? Quando? Desde da fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, Deus já planejou. Abre a tua Bíblia, por favor, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18. Diz assim, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Por isso ele veio do Espírito Santo. Se o homem não poderia pagar a dívida, então Deus, por santo amor, ele se fez homem para pagar essa dívida por nós. Quando nós entendemos esta realidade, nós amamos muito mais a Deus. Quando entendemos esta verdade, nós adoramos muito mais a Deus, porque o amor de Deus foi tão grande por nós. O homem não poderia pagar a dívida era muito alta. Só o homem poderia pagar esta dívida. Então ele se fez carne. Isso está em João, isso o apóstolo Paulo também diz aos Filipenses, capítulo 2, que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e sendo obediente até a morte, morte de cruz, que é a pior morte. Amados, ele se fez, mas ele veio homem, mas se ele fosse contaminado, não serviria o sacrifício. Se ele viesse corruptível, não serviria o sacrifício, porque Deus quer coisas perfeitas. O sacrifício deveria ser perfeito, e por isso Cristo veio. Em Deus, Deus se encarna, imaculado e incontaminado. Nós não fomos resgatados, a igreja do Senhor não foi resgatada nem com ouro e não com prata, mas a igreja do Senhor foi resgatada com o precioso sangue do Senhor Jesus, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Abre a tua Bíblia agora, por gentileza, em Apocalipse, capítulo 3, 13, versículo 8.
Apocalipse capítulo 3, 13, versículo 8. Sobre aqueles que adoram a besta, sobre aqueles que adoram o anticristo. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. O que tudo isso tem a ver com o Natal? Calma aí, irmão. Verso 8. E adoraram-na todos os que habitavam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto, quando? No ano 33, 36, depois de Cristo? Quando que ele foi morto? Desde a fundação do mundo. Isso já estava estabelecido no coração de Deus. Isso já estava no Senhor, desde a fundação do mundo. Se concretizou, mas já estava no coração de Deus, desde a fundação do mundo. Ele já estava me vendo, Ele já estava te vendo, Ele já estava me amando, Ele já estava te amando, desde a fundação do mundo. Que perfeição, que bênção. Depois de tudo isso, essa introdução do pecado, das promessas que viria um Salvador, das promessas que viria alguém para pagar este pecado, que deveria ser homem, que estava no coração de Deus desde a fundação do mundo, agora sim, é Natal. É Natal, porque Cristo nasceu, Jesus veio, e isto é motivo de júbilo, isto é motivo de adoração, isto é motivo de louvor, porque nasceu o Salvador da humanidade. Você pode aplaudir Jesus por isso? Aplauda Ele, aleluia. Abra a tua Bíblia, por favor, em Mateus 2:1. Mateus 2:1. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido do rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes, onde havia de nascer o Cristo? E eles lhe disseram, em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. Versículo 6 é uma referência a Miqueias 5:2. É uma referência do profeta Miqueias no Antigo Testamento. Diz: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum estás a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Verso 7. Então Herodes, chamado secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que eu também vá e o adore. Mas aqui era ele estava jogando para saber, exatamente para matar o menino. Verso 9. E então eles, ouvindo o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com um grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhes ofereceram dádivas, como ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos,
para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Jesus nasceu. O nascimento de Jesus. Aqui veio o Salvador, o Natal, o nascimento do Senhor, o nosso Deus. O nascimento de Jesus foi cheio de acontecimentos e personagens. José, Maria, os pastores, os reis magos, os anjos que avisaram em sonhos. Havia uma estrela que sinalizava a presença de Jesus na terra, uma luz que veio ao mundo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Ele veio para nos tirar das trevas. Ele veio para nos tirar das densas trevas. A luz raiou, o Natal chegou, e nós vemos a estrela comemorando o Natal de Jesus. Significa os astros. Nós vemos os pastores comemorando o nascimento de Jesus. Significa o povo. Nós vemos os magos que comemoraram o nascimento de Jesus, que era a elite da sociedade. Nós vemos também José, Maria, a família, comemorando o nascimento de Jesus. E Deus, o céu se alegrando, os anjos regozijando pelo nascimento de Jesus. Comemorando o nascimento do Salvador. Comemorando o nascimento do Senhor. Mas, mesmo assim, muitos não o receberam. Muitos não o receberam, Jesus. Como nós vemos aí, muitos não recebem Jesus. Querem comer, querem se fartar, querem festejar, mas não querem a luz do Senhor Jesus. E o Natal é para isso. A Bíblia vai dizer em João capítulo 3, versículo 19. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Não foram todos que receberam, pelo contrário, a minoria. Um rei odiava Jesus, Herodes, mas nós vemos 3 reis que amavam Jesus: os magos, os pastores. Qual é a missão de Jesus vir ao mundo? Qual é a missão de relembrarmos o Natal? Muito embora, meus irmãos, muito embora nós estamos falando acerca do Natal, a Bíblia Sagrada, ela não nos dá base para nós comemorarmos o Natal. A Bíblia não dá base para comemorarmos o nascimento, mas a Bíblia nos dá base para comemorarmos o quê? Ou relembrarmos o quê? O quê? A morte. Jesus disse isso, o próprio Cristo: vocês sempre façam memória de mim na cruz e na ressurreição. O apóstolo Paulo também diz isso: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E na noite em que foi traído, tomou o pão, e ali ele discorre toda a doutrina, para nós relembrarmos a morte de Jesus e a ressurreição. A base da nossa fé, qual é a confissão de fé? Quando alguém vem para frente a confessar o Senhor Jesus como o Salvador da vida dela, o que é a confissão de fé? Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessar e o teu coração crer que Cristo morreu e ressuscitou, será salvo. Nascer, todos nascem, mas morrer e ressuscitar sem nenhuma ação externa, Ele mesmo ressuscitou. Ressuscitar, Lázaro ressuscitou. A filha da viúva também, mas voltaram a morrer. Jesus não. Ele ressuscitou. Sem força externa nenhuma, Ele se bastou.
e ele ressurge dos mortos, e então ele vai assunto aos céus. Por isso nós cremos, Jesus vivo está. Ele está vivo e está à destra do Pai e está entre nós, porque Ele é o Deus conosco através do Espírito Santo de Deus. A igreja deve fazer sempre menção da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus. É lógico, meus irmãos, que não haveria como Ele morrer e ressuscitar se não houvesse o nascimento. O nascimento foi um milagre estupendo, um milagre tremendo, um milagre divino de Deus. Ele veio do Senhor, Ele veio do Espírito Santo. É um milagre tremendo. Nós podemos comemorar o Natal, podemos relembrar o Natal, podemos celebrar o Natal verdadeiro, que Cristo veio. Ele veio a este mundo para nos salvar. Ele veio a este mundo para nos libertar do pecado. Ele veio neste mundo para pagar o preço por nós. Ele veio neste mundo para ser pendurado no madeiro e dizer: está consumado. Ele veio e por isso comemoramos, e por isso exaltamos, porque Ele veio, Ele nasceu, mas a mensagem nossa é que Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos. Amém, meus irmãos? Qual foi a missão de Jesus vir ao mundo? Por que Ele veio ao mundo? Ele veio para ser. Nós vamos aqui rapidamente, depois eu abro um espaço para os irmãos, de acordo com os presentes que Jesus recebeu. Os reis magos vieram e deram presente. O primeiro presente que veio, que os magos deram, magos era um título que era dado para os sábios na época. Reis, sábios que estudavam astronomia, e então dava esse título de magos por serem sábios. Estes reis magos deram ouro. A família de Jesus era pobre. Nós vemos isso em Lucas, quando eles foram levar a oferta sacrificial no templo, a família de Jesus deu 2 pombinhos. Era de acordo com a sua renda, era de acordo com as suas possibilidades. Um davam animais grandes, outros davam rolinhas, outros davam pombinhas. E a família de Jesus, José e Maria, deram 2 pombinhas, simbolizando ali claramente uma família simples, pobre. Então Deus provê, e os magos levam ouro para Jesus. Ouro só recebia um rei. E quando um rei dava um ouro para outra pessoa, ele estava dizendo: tu és um rei superior a mim. Alguém que recebia o ouro de um rei, ele só poderia receber como ele era um rei superior. E quando o mago, o rei, dá ouro para Jesus, ele está dizendo: tu és rei dos reis. Jesus veio neste mundo para ser rei dos reis. Ele veio, por isso comemoramos o Natal, porque chegou o rei dos reis. Glória a Deus. Ele recebeu também um incenso. Incenso simboliza o sacerdócio. Ele é sacerdote. O incenso era utilizado pelos sacerdotes no templo. Lá em Salmo 141 nós vemos ver que quando os sacerdotes entravam no templo, eles acendiam o incenso e eles diziam: Senhor, que a minha oração possa subir como este incenso sobe a ti, e que seja agradável às tuas narinas. Então o sacerdote, ali dar o incenso, significa que Jesus era sacerdote. E o autor aos Hebreus, desconhecido, mas ele ali ensina, dizendo que Jesus, o sacerdócio de Jesus, ele é da linhagem de Melquisedeque. Ele é não apenas um sacerdote, onde o seu ministério sacerdotal se acaba com a sua vida, mas ele é sumo sacerdote, um sacerdócio eterno, um sacerdócio que não tem fim.
Ele continua intercedendo por nós, porque o sacerdote intercedia pelo povo, e agora Jesus é o sumo sacerdote, e ele continua intercedendo pela igreja, pelos seus filhos, e é um sacerdócio que não tem fim, até no céu ele ainda vai interceder por nós. É o sumo sacerdócio, na linhagem de Melquisedeque. Ele é rei para você, ele é o teu rei, nasceu o rei, ele é o teu rei, ele é o teu sacerdote. Quando o outro rei dá um outro presente para Jesus, ele dá a mirra, ou o óleo, a mirra. A mirra é um óleo cheiroso extraído de uma planta, e era utilizado muito pelos profetas. Então, quando um rei deu uma mirra, um óleo para Jesus, ele está dizendo: tu és um profeta. Profeta precisa ter mensagem. Quem não tem mensagem não é profeta. E Jesus veio com a mensagem, Jesus veio com o evangelho, Jesus veio com as boas novas. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Este é o evangelho, esta é a palavra, esta é a mensagem do profeta, a mensagem do reino, a mensagem do reino. Ele veio para pregar o reino do Pai. A Bíblia vai dizer em Mateus 25, quando a igreja do Senhor vir no céu, Ele mesmo vai vir como anfitrião, Ele vai abrir as comportas dos céus e vai dizer: vinde benditos do meu Pai, e possuam tudo isso por herança do reino de Deus que já está preparado desde a fundação do mundo. Jesus é o profeta. Então, ele é rei. Ele veio para quê? Ele veio para reinar. Ele veio para quê? Ele veio para ser sacerdote. Ele veio para interceder. Por que Jesus nasceu? Jesus nasceu para ser profeta. Então deixa Jesus ser profeta da tua vida. Amados, de acordo com esta palavra bíblica, este é o espírito do Natal. E o Natal não deve ser relembrado apenas no dia 25, e aqui eu entro em questões até fora da Bíblia, dizendo: não foi a data que Jesus nasceu. A data exata, há muito provavelmente uma linha que diz que Jesus nasceu ali entre a festa do tabernáculo, de setembro a outubro. Dezembro, praticamente impossível, até pelo tempo, pelo inverno. Mas é o dia em que estabeleceu como a comemoração do aniversário de Jesus, ou a comemoração do nascimento de Jesus. Nós podemos comemorar? Claro que podemos. Claro que podemos. Devemos sempre comemorar o nascimento de Jesus. Podemos sempre celebrar o nascimento de Jesus, porque nasceu o Rei dos Reis. Nasceu o sacerdote, aquele que intercede por mim. Nasceu o profeta com uma mensagem de que eu não vou para o inferno, mas eu tenho uma nova esperança nele. Nasceu aquele que nós adoramos, em que nós servimos. Então devemos celebrar, sim, mas mais do que isso, pensarmos e sempre memorizarmos que ele morreu e ressuscitou dentre os mortos. Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos. Essa é a mensagem da igreja. E mais do que anunciar o primeiro advento, porque isso os profetas fizeram no Antigo Testamento, a igreja hoje deve anunciar o segundo advento. Jesus nasceu, sim, comemoremos. Ele morreu e ele ressuscitou, essa é a certeza da nossa salvação. E ele há de vir nas nuvens buscar a sua igreja. Esse é o segundo advento. É essa a palavra que nós devemos pregar.
É com essa mensagem que Deus confiou a nós. Os anjos queriam, mas Deus confiou a nós, a igreja do Senhor, para anunciar: Jesus vai voltar. Amém, meus irmãos? Isso deve estar no nosso coração. Não é pecado comemorar o Natal. Pelo contrário, é uma bênção. É uma bênção. Cristo veio. Ele completa a sua obra na morte e na ressurreição. E Ele vai vir. Que seja esse o nosso Natal. Que o Natal, quando comemorarmos em família, dizemos: que alegria, porque somos salvos, porque Deus nos amou e Jesus veio. Isso não só dia 25, é comumente 25, mas não só depois da manhã, sempre. Talvez, meus irmãos, lá no mês de março, no mês de maio, talvez você estará com a tua família na mesa num domingo. E você vai fazer uma oração. Vamos comemorar o Natal de Jesus, o Natal. Mas como? Talvez você, como chefe de família, mãe, mulher de Deus, teu filho vai perguntar: mas não é Natal? Não, vamos comemorar sim, porque Jesus veio. E Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos. É uma data instituída pelo homem, mas que nós podemos comemorar como podemos todos os dias. Que esse seja o nosso Natal. Este coração voltado para o Senhor. Voltado para Deus. Hoje o Natal, ele entrou muitas coisas. Tantas coisas entrou, como idolatria. Idolatria. O pastor está trazendo aqui uma série de mensagens sobre idolatria. O Natal é algo que muita gente idolatra. Idolatra a data 25. Idolatra ali o enfeite. Pode enfeitar, mas não idolatrar. Não ver assim como algo que deve se fazer. Então, tudo isso, a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 10, foge da idolatria. Foge da doutrina de demônios. Idolatria é doutrina de demônios. Foge disso. O verdadeiro Natal é a vinda do Senhor Jesus, a primeira vinda de Jesus na terra. Ele completa a sua obra na morte e na ressurreição, e nós temos a palavra de que Ele vai voltar um dia. Amém, irmãos? Eu encerro aqui a minha participação, querendo ajudar, trazendo essa palavra. E eu quero perguntar para os irmãos se alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, que quer colocar aqui, alguma pergunta aqui, o pastor Dorival vai responder para vocês. E aí, irmãos? Tá tudo certo? Quer falar, Maurício? Fala, irmão Nilson. Fala, irmão Nilson. Isso aí, amados, era igual o pastor está dizendo aqui, era uma regra, já era estabelecido de acordo com a sua posse, daquilo que eles seriam mentirosos ter ali, igual você falou ali, algo, está em Levítico. Seria mentiroso da parte deles darem uma pomba se tendo outra. É como o dízimo hoje, vamos dizer assim, a pessoa ganha tantos lá, traz pouquinho, é uma mentira, entendeu? Então, não tem como ser um símbolo, não tem essa questão. Fala, irmão Gildo.
A árvore de Natal. Mas eu vejo assim, de tudo que eu pesquisei, de tudo que eu vi, de tudo que eu analisei, de tudo que eu conversei com pastores, tema Deus e guarda os mandamentos do Senhor. Fazer igual Salomão, né? Mas assim, amados, esse é o Natal, é o nosso coração voltado para o Senhor. Eles deram ali presentes para Deus de acordo com o seu coração. Então nós devemos dar a Deus a nossa adoração, o nosso coração, a nossa vida para o Senhor. No que glorifica a Deus, ou no que não glorifica a Deus. Então assim, eu parto do princípio, aquele que montou a sua árvore, irmãos, nós estamos na antevéspera de Natal. Aquele que montou o seu pinheirinho, e ali colocou as lâmpadas, ali as bolinhas, não julgue quem não montou. E aquele que não montou, não julgue quem montou. Não julgue. Cada um é sua consciência. Esse é o meu ponto de vista. Agora fugi um pouco da Bíblia. Esse é o meu ponto de vista. Então, dessa forma, aquilo que Paulo ele dá aquele princípio, né, sobre a carne sacrificada, o pinheiro em si, ele tem algum problema? O pinheiro em si, tem algum problema o pinheiro? Tem ou não tem? Não tem nenhum problema. Mas o que tem o problema? Coração. Se você, Gildo, montou a tua árvore lá, e o teu coração está ali, você está ali, essa árvore é para glorificar, para que seja. Aí, este é o problema. É o teu coração, é o teu sentimento. Este é o grande problema. No meu ponto de vista, aí se transforma numa idolatria. Quer falar, pastor? Pode falar, Maurício. Eu já deixei os 10 minutos mesmo para um bate-papo aqui mesmo para... Você quer falar no microfone, não quer? Tá vendo? Brincadeira, hein? O que o senhor ministrou está completamente certo. Certíssimo que o senhor ministrou sobre o Natal. No que diz respeito aos enfeites, ao enchimento no que nós vemos hoje, no comércio, nas famílias de um modo geral e no mundo, né? A questão do pinheiro, da estrelinha, não sei o que, disso, daquele, desse efeito natalício aí, desse espírito natalício, né? Que nem o senhor mencionou. É uma coisa completamente diabólica. Completamente diabólica. Não tenho medo de falar isso. Porque o que o senhor ministrou é a palavra pura, verdadeira, é a essência do cristianismo. De Cristo, antes da fundação do mundo, nasceu, projetou, criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, depois o homem errou, nasceu para restaurar aquilo que Deus tinha feito. E se nós pegarmos no que diz em Apocalipse, quando o primeiro selo for aberto, que é o cavalo branco e o cavaleiro, que virá, que é o anticristo, para que haja a paz reinando, o acordo da paz reinando no mundo, para que todos se dobrem perante o anticristo e se dobrem perante o falso profeta, tá? Vai ter um sincronismo de todas as religiões. Um sincronismo do pseudo-evangelho.
um sincronismo. Porque quando nós pegamos essa parte do pinheiro, da não sei o quê, né, todas essas coisinhas aí, isso é tudo para distorcer o evangelho verdadeiro. Você tira o foco de Cristo Jesus. Você tira o foco da palavra viva, verdadeira, que transforma, que renova, que regenera, e você coloca os seus olhos nas outras coisas que não são de Cristo. Nas outras coisas que são pseudo-Cristo, falso Cristo. O pinheiro, as bolinhas, os presentes, o comércio que se gira em torno do Natal 25 de março. Que é dezembro. É 25 de março, 25 de dezembro. Isso gera o quê? Comércio somente. E você desfoca completamente o verdadeiro Natal que o Senhor ministrou corretamente. Amados, eu estudei bastante sobre isso aí, já tinha algum pensamento, mas a história da igreja, a história do cristianismo, ele vem, só vou pincelar aqui, ele vem lá com os apóstolos, ali é o início da igreja, Atos dos Apóstolos, é o início da igreja. A vinda do Espírito Santo e eles indo pregoar a palavra. E eles eram perseguidos. Sempre foram os cristãos perseguidos. Os cristãos iam para arenas para serem mortos. Ali os leões, soltos os leões, era uma festa mesmo, vão matar os cristãos, que é os discípulos de Cristo. Para você ter uma ideia como era tão difícil ser cristão naquela época, que aquele símbolo do peixe, eles se encontravam na praia, e alguém fazia um círculo assim com o pé. Se a pessoa não fosse cristão, ele não ia entender nada. O cara está louco, cara, fazendo um círculo na praia, ali na areia. Mas se o outro fosse cristão, ele completava um meio círculo, ele completava o outro e formava um peixe. Por isso o peixe é o símbolo do cristianismo, entre também as letras que simbolizam ou representam Jesus, Filho de Deus, Salvador. Então havia esse código para dizer que era cristão naquele tempo. Aquele que confessava Cristo, eles iam para a arena, iam ser mortos. Porém, quanto mais matava cristão, mais levantava-se. Mais pessoas aceitavam Jesus. Existe um livro do pai dos apóstolos que dizem que o sangue dos primeiros cristãos era como sementes. Quanto mais escorria sangue de cristão, mais sementes brotavam e pessoas convencidas pelo Espírito Santo aderiam à fé em Cristo. Porque era impressionante as pessoas indo para as arenas para serem mortos e cantando louvores para encontrar com os leões. Aqueles que estavam na arquibancada diziam, mas esse Deus é maravilhoso. Ele está cantando, indo para a morte. No século IV, no ano 353, 354, Constantino teve uma brilhante ideia. Brilhante assim. Já que combater a fé cristã não resolve, vamos instituir então a religião oficial como cristão. Então a igreja foi, século I, século II, século III, século IV. Quando instituiu Constantino, no século IV, que o cristianismo era a religião oficial, aí veio vários enxertos. Por quê? Cada um tinha a sua religião, mas como Constantino estabeleceu em nota que o cristianismo era a religião oficial, então as tradições pagãs de outras religiões veio enxertadas, veio com este caráter, veio com esta bagagem. Eles adoravam a ídolos, eles se prostravam diante de imagens. Nós estamos vendo aqui idolatria, tudo essa questão de idolatria, de altares, de oferendas a outros deuses,
Mas continua com tudo isso. Agora diz que você é cristão. Só precisa crer no Senhor. As suas práticas continuam a mesma. E aí então veio a deturpação da igreja. Veio através de concílios, porque a igreja virou Estado. A igreja virou Estado. E para fazer um meio campo ali, para todos ficarem bem, houve um sincretismo religioso. Sincretismo religioso, onde o que acontece? Cada costume coloca no liquidificador, bate lá, o que sair é cristianismo. Cada um trouxe da sua religião pagã, bateu no liquidificador e virou cristianismo. Aí veio através dos concílios, século 5, 6, 7, foi vindo através dos concílios, foi vindo a adoração a Maria, a Ave Maria. Foi vindo a instituição de ídolos, de estátuas. Foi vindo a instituição de purgatório, onde após a morte tem a oportunidade de purgar os seus pecados. Veio vindo a reza por almas, por pessoas mortas. A Bíblia não dá base para orar por morto. Foi vindo tudo isso, coisas pagãs. E foi saindo da essência do Evangelho. Foi vindo tudo isso hoje o que nós chamamos como Igreja Católica Apostólica Romana. Todos nós somos católicos apostólicos, mas não romanos. Católicos é a Igreja Universal. Apostólicos porque estamos com a base dos apóstolos, que é a palavra de Deus. Mas não romanos. Quando veio a Igreja Católica Apostólica Romana, diante de tudo isso, adoração a Maria, Mãe de Deus, adoração a ídolos, purgatório, indulgências, batismo, indulgência, tudo envolvendo dinheiro. No século XVI, no ano 1517, estabelece então a Reforma Protestante, onde a igreja ela cria um outro viés. Não era para ter divisão. Martim Lutero não queria divisão, ele queria reformar a igreja. Mas não aceitaram, expulsaram ele, e então veio a igreja luterana, os reformadores, o que veio chamar hoje, veio depois protestantes, e o que hoje se chama evangélicos. Por isso a igreja católica de um lado, evangélicos de outro, mas lá no início era tudo igual. E no século XVI houve essa divisão, retomando a palavra de Deus. Retomando não os costumes, não a cultura, porque tudo é cultura, tudo é costume, e cai na idolatria. Mas então, através de Martim Lutero, e através de outros, João Calvino, outros também, João Hus, que foram mortos pela igreja, eles veio reformando a fé. Encerrando naquilo que foi dito, todas essas coisas, eles também são bagagens da idolatria. O que é o Natal? O Natal é o que eu tentei passar aqui. Este é o Natal. Passou disso, não é mais Natal. Aí é comércio, aí é dinheiro, aí é comilança, aí é outras coisas, aí é até idolatria. Mas Natal é o nascimento de Jesus. O Salvador chegou, morreu e ressuscitou por nós, e há de vir buscar os salvos. Este é o Natal. Apenas isso. Passou disso, é tudo vindo de um sincretismo religioso, de uma bagagem de outras religiões que estão vindo. Amém, irmãos? Pastor. Diante de tudo isso, pode-se desejar Feliz Natal ou não pode desejar Feliz Natal? É? Feliz Natal ou não Feliz Natal? Quero dizer para vocês, amados, a tua fé em Cristo Jesus, o Salvador, é a parte mais importante da sua vida. O apóstolo Paulo mesmo disse, não vou ficar com essas coisinhas para lá e para cá, porque o importante é Jesus na nossa vida.
Existem tantas coisas erradas. Se nós formos tirar as coisas erradas, nós temos que sair desse lugar. Nós não conseguimos viver. O que nós não podemos é compartilhar com coisas erradas. Não vamos consertar o mundo. Nós temos que andar na palavra de Deus. Uns interpretam de um jeito, outro do outro, e assim vai o mundo afora, não é verdade? Nós não estamos para julgar ninguém. E não estamos aqui para criar nenhuma doutrina. Estamos para ensinar a palavra de Deus. Amém? Vai comemorar o Natal? Nascimento de Cristo Jesus. É o nascimento de Cristo Jesus, ele nasceu. Você comemora o aniversário do teu filho, não comemora? Você faz a festa, você faz um bolo para o teu filho. Então, eu creio que Jesus nasceu dia 25 de dezembro? Não. Eu tenho certeza que não, quase. Mas eu vou festejar o nascimento de Cristo Jesus, com muito amor no meu coração. Não é? Com muito amor no meu coração. Não estamos presos em árvore, em Papai Noel, nada disso. Unicamente, Jesus nasceu. Deus deu o Filho dele, nasceu, morreu, ressuscitou, vivo está. E continua vivo no nosso coração, não é verdade? Então, que Deus abençoe a tua vida, que Deus vos guarde, que Deus ilumine, e eu posso dizer a você, Feliz Natal, querido. Feliz Natal mesmo, Jesus nasceu. Que você possa realmente glorificar, não somente na sexta-feira, mas todos os dias, festeje. É que nós não temos como, todos os dias, deveríamos festejar todos os dias, não é? Mas que Deus abençoe você. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, te louvo e glorifico por esta igreja, por este povo que aqui está, Senhor. Ó Deus, que as tuas palavras estejam firmadas em cada coração. Em nome de Jesus, Pai, frutifique a tua palavra, guarde os teus filhos e que Jesus verdadeiramente possa estar reinando em cada lar, em cada família, que tenham paz, não somente na sexta, mas que tenham paz eternamente, que tenham vida eternamente, em nome de Jesus Cristo. Deus vos abençoe.